Ela foi sozinha, como sempre. Rafaela tinha aprendido a fazer tudo sozinha. Pagar as contas, montar móveis, chorar sem fazer barulho. Mas naquele dia, sentada numa cadeira de plástico fria de clínica, com a barriga crescendo e o coração mais pesado do que nunca, ela percebeu que sozinha nunca tinha pesado tanto. Então a enfermeira abriu a porta e chamou. O pai pode entrar. E um homem que ela jamais tinha visto na vida se levantou. Ele não era o pai, mas entrou e ficou até o final. E voltou na semana seguinte. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Me conta, de onde você está assistindo? E não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Além disso, compartilhe esse vídeo com alguém que também ama histórias de romance. Preparados? Vamos à história. A clínica cheirava a álcool gel e café ruim. Rafaela Souza conhecia bem esse cheiro. Tinha passado pelos últimos 4 meses, aprendendo a associá-lo à solidão, porque toda vez que ela entrava num lugar assim, havia casais segurando as mãos, maridos nervosos demais, mães segurando bolsas demais, e ela segurava apenas a sua própria respiração. 28 anos, arquiteta, grávida de 22 semanas, sozinha. Não era bem assim que ela tinha planejado, mas a vida raramente pedia licença antes de mudar de direção. Ela pegou uma senha, número 43, e foi sentar num canto da sala de espera, longe das televisões barulhentas e dos bebês que choravam nos braços de pais que ainda não sabiam que tinham sorte. Abriu o celular, fechou o celular, abriu de novo. Não havia nenhuma mensagem nova. Nunca havia. Henrique, o pai biológico, como ela havia começado a chamá-lo na própria cabeça, como se o título fosse um formulário e não uma pessoa, havia sumido com a mesma velocidade com que apareceu. 6 meses de relacionamento, 2 linhas no teste, uma mensagem de precisamos conversar que virou silêncio, que virou bloqueio, que virou nada. Rafaela tinha chorado por 3 semanas, depois parou. Não porque havia passado, mas porque percebeu que chorar estava gastando energia que ela precisava para outra coisa, para aquela coisa que crescia dentro dela e que de alguma forma absurda já era a pessoa mais importante da sua vida. Ela colocou a mão sobre o volume discreto da barriga, ainda escondido sob o casaco de linho bege. 22 semanas. Hoje ela ia ver o rosto dele, ou dela, pela primeira vez em alta definição. A médica havia dito que o ultrassom morfológico revelaria tudo. Tudo, ela pensou. Menos como eu vou fazer isso. Número 42. Ela olhou para a senha na mão. 43. Mais um. Foi então que percebeu o homem sentado a 2 cadeiras de distância. Não era o tipo de homem que passava despercebido, embora ele claramente estivesse tentando. Alto, mesmo sentado, isso era óbvio. Cabelos escuros levemente despenteados, como se houvesse começado o dia com alguma intenção e desistido no meio. Usava uma camisa social com as mangas dobradas até o cotovelo, gravata afrouxada, como alguém que havia saído direto de uma reunião importante e ainda não tinha tido tempo de voltar a ser uma pessoa comum. Ele estava olhando para o próprio celular com uma expressão que Rafaela reconheceu imediatamente, aquela de quem está lendo algo difícil e ainda não decidiu como reagir. Como se sentisse o olhar, ele ergueu a cabeça. Os olhos dele eram castanhos. Não o castanho comum, mas aquele tom que muda dependendo da luz, que às vezes parece mel e às vezes parece terra molhada. Eles encontraram os dela por exatamente 2 segundos antes que os dois desviassem simultaneamente. Rafaela olhou para o chão. Para de notar as coisas erradas. Ela se repreendeu. Você está aqui para ver seu filho, não para catalogar estranhos bonitos. Número 43. Ela se levantou. A sala de ultrassom era pequena e fria, com uma maca revestida de papel que amassava a cada movimento e um monitor grande posicionado de forma que tanto o paciente quanto o médico pudessem ver. Rafaela se deitou, arregaçou a blusa e sentiu o gel frio tocar a pele da barriga com uma intimidade que ainda a pegava de surpresa. Tudo bem? A médica, doutora Carmen, perguntou com aquela voz calma que devia ser ensinada em alguma disciplina específica de medicina. Tudo, Rafaela respondeu. E era verdade, de um jeito específico e limitado. O transdutor começou a deslizar, o monitor cintilou, e então, apareceu. Uma cabeça, 2 braços, um coraçãozinho batendo em tempo real, visível como uma luz piscando no escuro. Rafaela não planejou o que aconteceu a seguir.
Os olhos simplesmente encheram. Não era tristeza, era algo maior e mais complicado, uma emoção para a qual ela ainda não tinha nome, que ocupava o peito inteiro e subia pela garganta como maré. Está tudo ótimo, doutora Carmen disse, sorrindo para o monitor. Desenvolvimento perfeito para a idade gestacional. Quer saber o sexo? Quero, Rafaela sussurrou. A médica ajustou o ângulo. Olhou. Sorriu um pouco mais. É uma menina. Uma menina. Rafaela fechou os olhos por 3 segundos. Quando os abriu, as lágrimas tinham transbordado pelos cantos, escorregando pelas têmporas até o papel da maca. Foi então que a doutora Carmen olhou para a porta, depois para a prancheta, e disse com a naturalidade de quem faz isso 200 vezes por semana. Pode chamar o pai para ver também, se quiser. Temos alguns minutos ainda. Rafaela abriu a boca para dizer, não tem pai aqui, mas a médica já havia entreaberto a porta e falado para a enfermeira do lado de fora. O acompanhante da paciente pode entrar. Houve uma pausa, e então a porta se abriu, e o homem da sala de espera entrou. Rafaela ficou tão confusa que não conseguiu reagir imediatamente. Ele também parecia confuso. Olhava para ela, depois para o monitor, depois para ela de novo, com aquela expressão de alguém que tomou uma decisão rápida demais e ainda está processando as consequências. Ele começou. Olha, a doutora Carmen disse, apontando para o monitor com um sorriso radiante, completamente alheia ao mal-entendido. O coraçãozinho dela. Está vendo como está forte? O homem olhou para o monitor. Algo na expressão dele mudou. Não foi dramático. Foi sutil, quase imperceptível, como quando uma nuvem passa na frente do sol e a luz muda de temperatura sem que ninguém consiga apontar exatamente o momento. Ele olhou para aquela imagem bruxuleante na tela, para aquele coraçãozinho batendo teimosamente, e alguma coisa nos ombros dele desceu alguns milímetros. Ela está bem, ele disse. Não era uma pergunta. Perfeitamente, a médica confirmou. Rafaela deveria dizer algo. Deveria explicar. Deveria perguntar quem diabos era esse homem e por que havia entrado na sala de ultrassom da vida dela sem ser convidado. Mas as lágrimas ainda estavam nos seus olhos e a menina ainda estava na tela e o coração dela ainda estava batendo forte o suficiente para ser visto a olho nu. E havia algo na forma como aquele estranho estava olhando para o monitor, com uma seriedade quieta e respeitosa, como quem está diante de algo sagrado sem ter planejado estar, que fez Rafaela fechar a boca e deixar o momento existir. Por agora. Só por agora. Ele se chamava Giovanni Marchetti. Rafaela descobriu isso na recepção, depois que a consulta acabou e a doutora Carmen saiu e o mal-entendido finalmente precisou ser resolvido. Ela estava parada no corredor com um envelope de fotos do ultrassom na mão. Aquelas imagens granuladas em preto e branco que pareciam arte abstrata para qualquer pessoa e o universo inteiro para ela, quando ele apareceu ao lado dela com aquela expressão de quem já ensaiou um discurso de desculpas e ainda não está completamente satisfeito com o resultado. Eu sei que preciso explicar, ele disse. Seria ótimo, Rafaela respondeu. A voz dela saiu mais seca do que pretendia. Ele não recuou. Quando a enfermeira disse o acompanhante pode entrar, eu estava na cadeira ao lado da sua. Ela olhou na minha direção. Eu me levantei sem pensar. Uma pausa. Isso não é uma boa explicação, eu sei. Não é, ela concordou. Mas quando entrei e vi você na maca e o ultrassom na tela, não consegui. Ele parou. Passou uma mão pelo cabelo. Sair pareceu pior do que ficar. Rafaela o estudou. Ele tinha a postura de alguém acostumado a ter controle sobre as situações. Ombros quadrados, olhar direto, aquela gravidade específica de quem toma decisões o dia inteiro. Mas naquele momento, havia algo desconfortável nele, algo honesto demais para ser encenado. Você veio fazer o quê aqui? Ela perguntou. Acompanhar minha irmã. Ela chegou atrasada, está lá dentro ainda. Eu estava esperando na sala de espera quando entrou na sala de ultrassom de uma estranha. Quando entrei na sala de ultrassom de uma estranha, ele repetiu sem desviar o olhar. Me chamo Giovanni Marchetti. Ele estendeu a mão. Rafaela olhou para ela por um segundo. Havia algo levemente absurdo na formalidade do gesto, naquele contexto específico, naquele corredor de clínica cheirando a antisséptico. Mas ela aceitou. Rafaela Souza. A mão dele era firme e quente. O aperto durou exatamente o tempo certo, nem ansioso nem prolongado.
Sua filha está bem, ele disse quando soltou a mão. Aquele coração. Ele não terminou a frase, mas ela entendeu. Eu sei, Rafaela disse, mais suave agora, sem querer. Eu vi. Houve um silêncio que não era exatamente desconfortável. Era mais como o silêncio de duas pessoas que chegaram ao mesmo lugar por caminhos completamente diferentes e ainda estão tentando entender o mapa. Você vai bem? Ele perguntou. E havia algo na forma como ele perguntou, diretamente sem o tom piegas de pena que ela havia aprendido a odiar nos últimos meses, que fez a pergunta aterrissar diferente. Rafaela considerou mentir. Era o que ela fazia, geralmente. Estou ótima, tá tudo certo. Pode ficar tranquilo. Hoje sim, ela disse em vez disso. Hoje eu sei que ela está bem. Isso basta. Giovanni assentiu, como se aquela resposta fizesse sentido perfeito. Eles se despediram no corredor. Ela foi para a esquerda. Ele esperou pela irmã. Rafaela chegou ao elevador, apertou o botão e só quando as portas fecharam, percebeu que estava com um leve sorriso no canto da boca. Ela o apagou imediatamente. Foco, ela se disse. Você tem uma filha para criar. Ela não pensou nele. Bom, ela pensou nele umas 3 vezes, talvez 4, mas eram pensamentos rápidos, do tipo que aparecem quando você está lavando a louça ou esperando o elevador, pequenos e sem consequência, logo substituídos por coisas mais urgentes, como o quarto do bebê que ainda precisava ser pintado e o plano de saúde que tinha negado a cobertura do parto e a proposta arquitetônica que vencia na sexta. Ela tinha uma vida complicada, desconfortável em vários sentidos, cheia de itens numa lista que crescia mais rápido do que ela conseguia arriscar. Não havia espaço para catalogar estranhos bonitos que entravam em salas de ultrassom sem ser convidados. Não havia. Na quinta-feira seguinte, ela voltou à clínica para o retorno com a doutora Carmen. Estava com o caderno de anotações aberto no colo. Tinha uma lista de perguntas, como sempre, porque fazer perguntas era a única forma de ilusão de controle que ela ainda se permitia, quando ouviu a porta da recepção abrir e ergueu os olhos por instinto. Giovanni Marchetti entrou com um casaco sobre o braço e o mesmo ar de alguém que acabou de sair de uma reunião importante. Ele a viu ao mesmo tempo. Os dois ficaram parados por exatamente 2 segundos, o tempo necessário para o cérebro confirmar que não era coincidência demais para ser real e, ao mesmo tempo, era exatamente isso. Ele caminhou até ela. Olá, disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Olá, ela respondeu porque era a única palavra disponível. Minha irmã tem retorno hoje. Ele explicou antes que ela perguntasse. Ela pediu que eu viesse de novo. Entendi. Ele indicou a cadeira ao lado dela com um gesto de sobrancelha. Posso? Rafaela olhou para a fileira inteira de cadeiras vazias ao redor deles. Havia pelo menos 8 opções. Ela olhou de volta para ele. Pode, disse. Ele sentou. Tirou o celular do bolso, olhou para a tela, não fez nada com ela. Rafaela voltou para o caderno. O silêncio durou talvez 40 segundos antes que ele quebrasse. Você trouxe uma lista de perguntas. Ela levantou os olhos. Trouxe. Quantas? 11. Uma pausa. Posso perguntar uma antes da médica? Rafaela fechou o caderno com cuidado. O tipo de cuidado que é, na verdade, tempo comprado para pensar. Pode tentar. Giovanni virou o corpo levemente na direção dela. Não de forma invasiva, só o suficiente para que o gesto fosse claramente intencional. Como você está se saindo? De verdade. De verdade. 2 palavras pequenas que abriam uma gaveta que ela mantinha fechada com muito esforço. Estou administrando, ela disse. Isso é diferente de estar bem. Eu sei, ela admitiu, mas hoje é o que eu tenho. Ele assentiu, e não tentou consertar, nem completar, nem oferecer soluções. Apenas assentiu, e havia algo nessa quietude que era o oposto de indiferença. Era a atenção, do tipo raro que não precisa preencher o silêncio para se provar. Você vai descobrir hoje mais alguma coisa sobre ela? Ele perguntou. Ela. Ele havia lembrado. Era uma menina. Mais detalhes do desenvolvimento, Rafaela respondeu, e percebeu que sua voz tinha ficado um pouco mais leve sem que ela tivesse autorizado. E vou perguntar sobre o plano de parto. Pergunta 11? Pergunta 7. As outras 4 são sobre o parto em si. Isso é thoroughness, ele disse, e havia algo próximo à admiração no tom que ela não esperava encontrar. É ansiedade, ela corrigiu, honesta. Geralmente são a mesma coisa.
ele disse. E antes que ela pudesse responder, a enfermeira chamou o nome dele para entrar com a irmã. E Giovanni se levantou, e por uma fração de segundo, seus olhos permaneceram nos dela um momento a mais do que necessário. Boa sorte nas 11 perguntas, ele disse. Obrigada, ela respondeu. E quando ele foi embora, ela abriu o caderno de novo e percebeu que estava sorrindo para as próprias anotações. Ela disse para si mesma, mas não parou. Ele a esperou do lado de fora. Rafaela saiu da consulta 40 minutos depois. Todas as 11 perguntas respondidas, 2 delas gerando perguntas novas, e encontrou Giovanni encostado na parede do lado de fora da clínica, mexendo no celular com aquela desatenção de quem está esperando sem querer parecer que está esperando. Ele ergueu os olhos quando ela apareceu. 10 ou 11? Perguntou. 11 e mais 2, ela disse. A médica é muito paciente. Ou você é muito boa em fazer perguntas. Minha mãe diz que eu nasci fazendo perguntas. Qualidade subestimada. Houve uma pausa. Ele deveria ir. Ela deveria ir. Havia aquela tensão específica de 2 adultos que chegaram num momento de despedida e estão matematicamente cientes de que existem 2 direções possíveis. Tem uma padaria boa a 2 quarteirões daqui, Giovanni disse, com a desenvoltura um pouco calculada de alguém que ensaiou isso enquanto esperava. O café é bom, se você não tiver pressa. Rafaela devia ter pressa. Tinha um deadline. Tinha uma cliente esperando resposta. Tinha um quarto para pintar e uma vida inteira para reorganizar. Eu não devia, ela disse. Mas ela o olhou. Ele sustentou o olhar sem sorrir demais, sem insistir, apenas esperando com aquela paciência que parecia natural nele como respirar. Mas café com leite descafeinado soa bem, ela disse. A padaria era daquelas antigas, de mármore amarelado e prateleiras de madeira escura. O tipo de lugar que existe em cada bairro paulistano e que ninguém valoriza até não ser mais jovem. Eles sentaram numa mesa pequena perto da janela. Giovanni pediu um expresso duplo. Ela pediu o descafeinado com leite quente. Quando as xícaras chegaram, ele disse, pode ser intrusivo perguntar sobre o pai? Direto. Ela apreciou isso mais do que esperava. Pode perguntar, ela disse. Eu posso escolher não responder. Justo. Ele não está no quadro, ela disse depois de um momento. Por escolha dele. Giovanni ficou quieto. Não havia julgamento na expressão dele, nem aquela pena condescendente que ela havia aprendido a identificar. Havia apenas o espaço que ele abriu para ela continuar se quisesse. Ela continuou. Foi um relacionamento curto. Ele achava que queria algo sério, e quando ficou sério de verdade, entendeu que não queria. Ela envolveu a xícara com ambas as mãos. Eu poderia estar com raiva. Às vezes estou, mas a maior parte do tempo só sigo em frente, porque ela não tem culpa, e porque ficar parada me cansa mais do que caminhar. Giovanni olhou para a xícara dele por um momento. Meu pai foi embora quando eu tinha 11 anos. Ele disse de forma tão inesperada que ela ficou imóvel. Não da mesma forma, mas foi embora do mesmo jeito. Escolheu outra vida e simplesmente foi. Ele ergueu os olhos. Minha mãe criou a mim e a minha irmã sozinha. Ela também não parava. A diferença é que eu precisei de uns 10 anos para entender que não parar não é o mesmo que não sentir. Rafaela ficou olhando para ele. Por que você está me contando isso? Porque você me contou algo real, ele disse sem hesitar. Pareceu justo retribuir. O café esfriou lentamente entre eles, enquanto conversavam sobre outras coisas. O trabalho dela em arquitetura, o dele em gestão de projetos de infraestrutura, a irmã dele que estava grávida de gêmeos e havia descoberto isso apenas na semana anterior e ainda não havia completamente processado. E Rafaela percebeu em algum ponto entre a segunda e a terceira história que estava rindo. Não o riso polido de quem quer parecer bem, o outro tipo, o que sobe da barriga sem pedir licença. Quando ela olhou para o relógio, havia passado 1h20. Eu preciso ir, ela disse genuinamente surpresa com o tempo. Eu sei, ele disse, e pelo tom era claro que ele também havia perdido a noção. Eles saíram juntos. Na calçada, ele parou com as mãos no bolso enquanto ela ajustava a bolsa no ombro. Rafaela, ele disse. Ela virou. Havia algo na forma como ele disse o nome dela. Não performático, não carregado demais, apenas cuidadoso como quem escolhe onde põe os pés. Sua filha tem sorte, ele disse, de ter uma mãe que faz 11 perguntas. Ela ficou olhando para ele por um segundo a mais do que pretendia.
Obrigada, Giovanni, ela disse, e foi embora. E 2 quarteirões depois, parou na frente de uma vitrine de uma loja que estava fechada, olhou o próprio reflexo no vidro escuro e ficou assim por um momento, apenas respirando, com aquela estranha leveza no peito que não sabia direito o que fazer consigo mesma. Primeiro clímax. Foram 3 semanas de mensagens. Havia começado de forma prática. Ele havia pedido o número dela na padaria, caso sua filha resolva aparecer antes do previsto e você precise de alguém para ligar num momento de pânico. E ela havia dado porque a lógica era absurda o suficiente para ser desarmante. Mas as mensagens foram acontecendo de outras formas. Vi uma matéria sobre parto na água. Pensei em você e nas suas listas de perguntas. Minha irmã quer dica de nome. Você tem algum favorito guardado? Como foi o exame de hoje? E ela respondia. Sempre respondia. Às vezes com brevidade que era proteção, às vezes com detalhes que a surpreendiam, porque ela estava contando a ele coisas que não havia contado nem para a própria mãe, e não sabia exatamente quando isso havia começado. Numa quinta-feira chuvosa de julho, ele apareceu na porta do seu apartamento. Ele havia perguntado o endereço no dia anterior. Posso te levar algo? Minha irmã ficou com um carrinho de bebê que não vai usar mais. Ela quer que alguém aproveite. E ela havia dado com aquela mistura de praticidade e negação que havia se tornado sua assinatura emocional. Mas quando ela abriu a porta e viu Giovanni parado ali, com a chuva escurecendo os ombros do casaco e um carrinho dobrado no braço e uma sacola de papel da padaria que ela havia mencionado gostar, algo dentro dela fez um movimento que ela não conseguiu ignorar. Não é nada, ele disse imediatamente, como se soubesse que ela estava prestes a recuar. O carrinho é da minha irmã, e o café com leite é porque você mencionou que tem tido manhãs difíceis. Rafaela ficou parada na porta. Giovanni, ela disse com uma voz que ela mesma não reconheceu completamente. Pode me mandar embora, ele disse. Eu entendo. Ela não o mandou embora. Eles ficaram na sala, o carrinho apoiado na parede, o café ficando morno nas canecas que ela havia esquentado, a chuva batendo na janela do andar de cima. E Giovanni olhou para os projetos espalhados na mesa de trabalho dela e para as amostras de tinta coladas na parede do quarto vazio, que seria o quarto da menina. Você está pintando sozinha? Ele perguntou. Ia pintar no final de semana, com 30 semanas de gravidez. Ia pedir ajuda para a minha amiga. Ele ficou olhando para ela com aquela expressão calma que ela já havia aprendido a reconhecer como a versão dele de discordância silenciosa. Eu posso ajudar no sábado, ele disse. Não precisa. Eu sei que não precisa. Que havia algo na forma como ele disse aquilo. Eu sei que não precisa, sem condescendência, sem insistência, apenas como uma observação de fato seguida de uma oferta genuína, que fez alguma coisa dentro de Rafaela ceder, milímetro por milímetro, como gelo em água morna. Por que você faz isso? Ela perguntou, e a voz saiu mais baixa do que planejado, mais séria. Giovanni colocou a caneca na mesa. O quê? Isso. Ela fez um gesto vago que significava o carrinho e o café, e as 3 semanas de mensagens e a chuva, e ele parado na porta. Você não me deve nada. Você entrou numa sala de ultrassom por engano. Podíamos ter rido, pedido desculpa e cada um ter ido embora. Podíamos, ele concordou. Mas você voltou. Voltei. Por quê? Ele ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem está escondendo algo, mas o de quem está encontrando as palavras certas e se recusa a usar as erradas. Porque quando entrei naquela sala e vi aquele coraçãozinho na tela, ele disse por fim, devagar, senti que havia entrado num lugar importante, e quando olhei para você e vi que você estava sozinha e que estava segurando aquilo tudo com as 2 mãos e sem deixar cair, ele parou, respirou. Eu não quis ir embora, Rafaela, não por pena, por escolha. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os anteriores. Ela sentiu os olhos arderem e piscou com força porque não queria chorar. Não porque estava com vergonha de chorar, mas porque havia tanta coisa represada lá dentro que se abrisse uma fresta, não sabia quanto sairia. Eu tenho medo, ela disse. Nunca havia dito aquilo em voz alta para ninguém. Não da gravidez, não do parto. Eu tenho medo de precisar de alguém e a pessoa ir embora. Já aconteceu uma vez, com consequências. Ela olhou para a barriga. Não posso me dar ao luxo de errar de novo. Giovanni não se aproximou. Não estendeu a mão.
Não tentou resolver com toque o que ela havia colocado em palavras. Ele apenas ficou onde estava e disse: Eu não sei o futuro, Rafaela, mas eu sei que hoje estou aqui porque quero estar. E amanhã também vou querer. Ela o olhou por um longo tempo. Isso não é uma promessa suficiente, ela disse. Eu sei, ele respondeu, mas é a única honesta que eu tenho. E foi exatamente aquilo, aquela honestidade sem enfeite, sem garantias falsas, que fez o coração dela se apertar de um jeito completamente diferente de tudo o que havia sentido nos últimos meses. Ela não disse mais nada, mas quando ele foi embora uma hora depois, ela ficou parada na janela assistindo à chuva, com a mão sobre a barriga e aquela sensação estranha e aterrorizante de que algo estava mudando, não a sua revelia, mas com a sua lenta, relutante, assustada permissão. No sábado, Giovanni apareceu com roupa velha, um rolo de pintura e 3 tons diferentes de amarelo. Você disse que queria amarelo suave, ele explicou, colocando as amostras enfileiradas na parede. Mas amarelo suave é subjetivo demais. Trouxe opções. Rafaela ficou parada na entrada do quartinho com as mãos na cintura, olhando para os 3 retângulos pintados na parede. Aquele do meio, ela disse imediatamente. Achei que fosse ser aquele. Por quê? É o que parece luz. Os outros 2 são cores. Aquele é luz. Ela o olhou. Ele estava estudando os retângulos com aquela seriedade que colocava em tudo, e havia algo tão inesperadamente delicado nessa observação que ela precisou olhar para outro lado por um momento. Pintaram o quarto juntos. Ele cuidou das partes altas, insistindo sem drama, apenas apontando para a barriga dela e erguendo uma sobrancelha até que ela cedesse o rolo, e ela fez os rodapés e os detalhes. Colocaram música, e em algum ponto ele disse que detestava uma música específica, e ela descobriu que também detestava, e riram por motivos que eram pequenos demais para importar e grandes demais para ignorar. No final da tarde, sentados no chão do quartinho pintado, protegido por lona, cheirando a tinta fresca, com 2 copos de suco de laranja entre eles, Giovanni disse: Ela vai crescer vendo essa cor e não vai saber que foi escolhida por 2 adultos que ficaram 5 minutos olhando para 3 retângulos na parede. Mas vai sentir, Rafaela disse sem pensar. Vai sentir o quê? Que o quarto foi feito com cuidado. Crianças sentem essas coisas. Ela passou o dedo na parede seca. Minha mãe me contou que passou semanas escolhendo a roupa de cama do meu quarto quando eu nasci. Eu não sei disso racionalmente, mas de alguma forma sei. Giovanni ficou olhando para ela. Havia algo diferente no silêncio daquela vez. Era mais carregado, como ar antes de temporal. Rafaela, ele disse. A forma como ele disse o nome dela fez algo vibrar no peito dela. Giovanni, ela respondeu, e havia um aviso gentil na voz. Eu sei, ele disse. Eu sei que você tem medo. Eu sei que isso é complicado. Eu sei que tem um timing péssimo e que existem 1 milhão de razões racionais para você não querer isso. Ele fez uma pausa. Mas eu preciso que você saiba que quando estou com você, não estou aqui por compaixão ou por hábito, ou por qualquer outra coisa que não seja querer estar. Ela ficou olhando para ele. O sol da tarde entrava pela janela do quartinho e pousava nele de uma forma que não era justa, iluminando aqueles olhos castanhos que mudavam de tom dependendo da luz, dourando os cantos do rosto que ela havia memorizado, sem ter tentado. Eu tenho 30 semanas de gravidez, ela disse. Eu sei. Minha vida vai virar de cabeça para baixo em 2 meses. Eu sei isso também. Você não sabe o que está pedindo. Não estou pedindo nada, ele disse com aquela calma que a desarmava e a irritava na mesma medida. Estou apenas sendo honesto. O que você faz com isso é escolha sua. Ela ficou olhando para os seus próprios joelhos, para as mãos com respingos de tinta amarela nos nós dos dedos. Giovanni, ela disse por fim, muito baixo, eu não sei se consigo confiar nisso. Eu sei, ele disse, mas eu vou continuar aqui enquanto você decide. E quando ela finalmente ergueu os olhos para ele, havia algo no rosto de Rafaela que não havia estado lá antes. Não uma resposta, não uma promessa, mas uma abertura, uma fresta, como luz entrando por uma janela que alguém acabou de parar de tapar com a mão. Ela recuou, não de forma dramática. Não houve uma briga, não houve um discurso, não houve o tipo de cena que torna as coisas simples de entender. Foi mais sutil. As respostas foram ficando mais curtas.
Os convites declinados com gentileza. O espaço entre uma mensagem e outra foi crescendo como a maré quando ninguém está olhando. Estou bem, só um pouco ocupada. Semana pesada, a gente fala depois. Obrigada por perguntar. Giovanni percebeu. Claro que percebeu, mas não pressionou. Mandava uma mensagem curta a cada 2 ou 3 dias. Não suficiente para sufocar, mas suficiente para dizer, ainda estou aqui. E Rafaela lia cada uma delas deitada na cama às 11 da noite, com a barriga pesando e o coração mais pesado ainda. A questão não era que ela não queria. A questão era exatamente essa, que ela queria. Queria muito, e querer muito havia sido o começo do desastre da última vez. Havia se apaixonado por Henrique num ritmo que atropelou o bom senso. Havia ignorado os sinais porque estava ocupada sentindo coisas bonitas. Havia construído algo em areia porque a areia parecia sólida quando você está feliz. E agora havia uma menina real com nome. Ela havia escolhido Beatriz numa terça de madrugada, enquanto ouvia a criança chutar, com um coraçãozinho que batia em tempo real no ultrassom, com um quarto pintado de amarelo luz, por um homem que não tinha nenhuma obrigação de aparecer, e havia aparecido mesmo assim. E era justamente aquilo que assustava. Porque o que acontecia quando ele fosse embora? A pergunta não a deixava dormir. Ela ficava deitada no escuro, com a mão sobre a barriga, ouvindo Beatriz se mover com aquela calma líquida e completamente alheia ao caos da própria mãe, e pensava, e se eu me apaixonar de verdade, e ele decidir que não estava preparado? E se Beatriz crescer ligada a ele, e ele um dia simplesmente não aparecer mais? E se eu repetir o erro, só que desta vez não sou apenas eu que me machuco? Foi num domingo que a amiga Ana foi visitá-la. Ana era o tipo de amiga que não precisava de convite, que aparecia com coxinhas e opinião não solicitada, e que era, por isso mesmo, exatamente o que Rafaela precisava, quando não sabia o que precisava. Você está evitando alguém, Ana disse, olhando para o celular na mão de Rafaela com a precisão diagnóstica de quem conhece a outra há 12 anos. Estou cuidando de mim mesma. Isso e evitando alguém podem ser a mesma coisa? Podem. Ana tirou uma coxinha da sacola e a estendeu para ela com uma solenidade que era a linguagem de amor delas há anos. Me fala do Giovanni. Já te falei. Me fala de novo, mas de verdade dessa vez. Rafaela comeu metade da coxinha antes de responder. Ele é... Ela começou e depois parou, porque não tinha uma palavra simples. Ele é o tipo de pessoa que trouxe 3 tons de amarelo, porque amarelo suave é subjetivo demais. Ana não disse nada. Ficou esperando. E ele me olha como se eu fosse uma pessoa inteira. Rafaela continuou mais baixo. Não como uma mulher problema. Não como alguém que precisa de ajuda. Como uma pessoa inteira que está passando por um momento difícil e que vai sair do outro lado. E isso te assusta. Isso me apavora. Rafa, Ana colocou a mão no braço dela. Você está punindo ele por algo que o Henrique fez. Eu sei. E você sabe que isso é injusto. Eu sei disso também. Então o que você está esperando? Rafaela ficou olhando para a barriga, para as mãos cruzadas sobre ela. Não sei, ela disse, finalmente honesta. Coragem, talvez. A irmã de Giovanni se chamava Valentina, e Rafaela a conheceu por acidente. Havia ido à clínica para mais um retorno, 32 semanas agora. Beatriz perfeitamente posicionada, já virando de cabeça para baixo, como se soubesse o que estava fazendo. E Valentina estava na recepção quando ela entrou. Ela reconheceu Rafaela antes que Rafaela a reconhecesse, o que fazia sentido, considerando que Giovanni provavelmente havia mencionado uma mulher com uma lista de 11 perguntas. Rafaela, disse Valentina, levantando como se fossem velhas conhecidas. Era alta como o irmão, com cabelos mais claros e aquela energia de quem costuma preencher os ambientes com a própria presença. A barriga dos gêmeos era considerável, e ela a carregava com a naturalidade de quem já desistiu de se surpreender com o próprio corpo. Valentina, Rafaela disse, tentando não parecer tão surpresa quanto estava. Desculpa, eu sei que é estranho. Valentina fez uma expressão que era metade desculpa, metade curiosidade irreprimível. Mas eu precisava te ver pessoalmente. Giovanni não fala muito, mas o suficiente. O suficiente para o quê? Valentina a olhou com aqueles olhos que eram a versão feminina dos do irmão, castanhos e diretos, e que pareciam enxergar 1 centímetro a mais do que confortável. Para eu saber que ele está diferente, ela disse. E que tem a ver com você.
Rafaela ficou em silêncio. Ele não é assim, Valentina continuou mais suave. Ele cuida das pessoas, sim. Sempre foi assim desde que o meu pai foi embora. Assumiu uma responsabilidade que não era dele e nunca largou. Mas o que ele faz com você é diferente. Não é dever, é escolha. Valentina, não estou pedindo que você faça nada, a irmã disse levantando a mão. Só queria que você soubesse. De alguém que o conhece há 32 anos. Uma pausa. Meu irmão não escolhe as coisas de levemente. Quando ele decide que algo importa, importa de verdade. Rafaela ficou olhando para ela. Havia algo doloroso em receber aquela informação. Não porque era ruim, mas porque era boa demais. Porque fechava mais uma saída de emergência. Obrigada, ela disse por fim. Cuide-se, Valentina respondeu, com um sorriso que era mais velho do que os anos que tinha. Rafaela entrou na consulta com aquelas palavras ecoando. Quando ele decide que algo importa, importa de verdade. E quando saiu, pegou o celular. Ficou olhando para o nome de Giovanni na tela por 45 segundos. Depois escreveu: Você tem tempo essa semana? A resposta chegou em menos de 2 minutos. Tenho, quando você quiser. Ela cozinhou. Não foi planejado como grande gesto. Era quinta, tinha ingredientes para macarrão, e convidar Giovanni para jantar parecia mais seguro do que restaurante, onde havia velas e menus e o peso de ser uma situação claramente definida. Ele apareceu com vinho para ela e suco de uva para si mesmo, dizendo que não bebia em jantares que importavam porque queria estar com a cabeça boa, e aquela frase, jantares que importam, ficou pairando no ar enquanto ela fingia não ter ouvido. Conversaram sobre coisas menores primeiro. O trabalho dele, uma licitação que estava complicada. O projeto dela, uma reforma residencial com cliente difícil. A irmã que havia finalmente escolhido nomes para os gêmeos e havia passado 2 dias chorando de alívio. E depois, com o macarrão pela metade e a conversa aquecida, ela disse: Eu sei que fui difícil nas últimas semanas. Giovanni colocou o garfo no prato, não de forma dramática, apenas com atenção. Você não foi difícil, ele disse. Você estava com medo. Ainda estou. Eu sei. Mas ela parou, reorganizou. Eu não quero que o medo me faça perder coisas boas por precaução excessiva. Aprendi isso da forma mais difícil possível. Uma pausa. E você é uma coisa boa, Giovanni. Isso eu sei. Ele ficou olhando para ela com uma expressão que ela não conseguiu decodificar completamente. Havia algo nele que era cuidado, e algo que era alívio, e algo que era mais fundo do que os dois. Você sabe o que é engraçado? Ele disse por fim. Desde que entrei naquela sala de ultrassom, nunca me perguntei se deveria estar aqui. Só me perguntei como fazer isso direito. Como fazer o que direito? Isso. Ele fez um gesto entre os dois. O que quer que isso seja? O que você acha que é? Acho que é o começo de algo. Ele disse simples. Se você quiser que seja. Beatriz chutou, naquele momento exato, forte o suficiente para que Rafaela fizesse uma expressão involuntária. Ela chutou? Giovanni perguntou imediatamente, os olhos indo para a barriga dela. Ela tem timing, Rafaela disse, com um riso que saiu com mais emoção do que ela planejou. Posso? Ele perguntou, e havia tanto respeito naquele posso que ela ficou quieta por um segundo. Pode, ela disse. Ele colocou a mão na barriga dela, com cuidado, com aquela atenção que ele colocava em tudo, e esperou. Beatriz chutou de novo. A expressão de Giovanni era uma coisa que Rafaela sabia que ia guardar. Não havia palavras para ela. Era algo entre espanto e ternura, e uma espécie de gratidão silenciosa, que não precisava de explicação. Quando ele ergueu os olhos para ela, os dois estavam próximos demais e longe demais ao mesmo tempo, naquele espaço exato onde as coisas ou começam ou permanecem suspensas para sempre. Oi, ele disse, muito baixo. Oi, ela respondeu, da mesma forma. E naquela noite não houve declarações formais nem promessas solenes, mas quando ele foi embora e ela fechou a porta, Rafaela encostou as costas na madeira e ficou assim por um longo momento, com a mão no lugar onde a dele havia estado, sentindo o coração bater num ritmo que não era mais apenas medo. Henrique ligou numa sexta de manhã. Rafaela estava tomando café e estudando plantas baixas, quando o nome apareceu na tela. Um número que ela havia deletado, mas que o cérebro havia arquivado sem permissão. Aquele tipo de informação que o corpo guarda independente da vontade. Ela ficou olhando para a tela por 4 toques. Atendeu no 5º. Rafaela.
A voz dele era a mesma. Ela havia esquecido que era a mesma. Henrique, eu ouvi falar. Uma pausa. Que você está grávida. Que novidade. Rafa, não me chama assim. Silêncio. Eu queria saber se você está bem, ele disse. Estou. E... Ele hesitou com aquela hesitação que ela havia lido como timidez uma vez e agora lia como o que realmente era. Covardia. Se é minha. Ela fechou os olhos por 3 segundos. É. Simples, direto, sem drama porque não havia energia para drama. Mas você abriu mão. Lembra? A mensagem, o silêncio, o bloqueio. Isso foi uma escolha, Henrique. Eu respeitei. Eu estava com medo. Eu também estou, ela disse. E havia algo de aço na voz que ela não reconhecia completamente, mas apreciava. A diferença é que eu fiquei. Mais silêncio. Se você quiser estar presente, ela disse mais devagar, tem processos adequados para isso, mas não dessa forma. Não depois de meses, numa ligação de manhã, como se o tempo que passou não tivesse acontecido. Ela desligou. Ficou olhando para o celular. As mãos estavam levemente trêmulas. Não de raiva, mas do tipo de tremor que vem quando o corpo libera tensão represada que você não sabia que estava guardando. Mandou mensagem para Giovanni. Henrique ligou. A resposta foi quase imediata. Você está bem? Ela ficou olhando para aquelas 3 palavras. Para o você, que era Rafaela inteira. Para o está, que era agora. Para o bem, que era genuíno. Estou, ela escreveu. Mas precisaria ver você. Ele chegou em 40 minutos. Não falaram muito sobre Henrique. Ela não queria e ele não pressionou. Ficaram sentados no sofá, ela com o caderno de projetos no colo que fingiu usar, ele com o celular que claramente não estava lendo, e havia entre eles aquela forma de silêncio que é companhia genuína, que não precisa de palavras para existir. Em algum ponto, ela encostou a cabeça no ombro dele. Ele não fez nada além de não se mover, e foi suficiente. Sumba segundo clímax. Era a semana 36 quando a irmã de Giovanni ligou para Rafaela. Valentina chorava, não de forma desesperada, mas com aquele choro contido de quem está tentando ser funcional em crise. Rafaela, eu preciso te contar uma coisa sobre o Giovanni antes que você fique sabendo de outra forma. O coração de Rafaela fez algo desagradável no peito. O que aconteceu? Ele estava namorando alguém. Até 4 meses atrás. Uma relação longa. 3 anos. Uma pausa. Ela voltou. Ela apareceu na empresa dele semana passada e disse que quer tentar de novo. Rafaela ficou em silêncio. Ele não está considerando. Valentina disse rapidamente. Eu sei que não está. Mas ele não te contou e ela está dizendo para pessoas em comum que eles vão reatarem. E eu não queria que você ouvisse de outra forma, sem contexto. Valentina. Sim? Obrigada por me contar. Ela desligou. Ficou parada na cozinha por um longo momento, com a mão espalmada na bancada de pedra, olhando para o azulejo da parede como se ele tivesse uma resposta guardada em algum lugar entre os rejuntes. 3 anos. Ele havia estado num relacionamento de 3 anos e não havia mencionado. Ela havia contado a ele sobre Henrique, sobre o medo, sobre o parto, sobre os nomes que havia descartado antes de chegar a Beatriz, e ele não havia mencionado 3 anos de alguém. Por quê? A resposta óbvia era a mais perigosa. Porque estava guardando espaço. Porque não havia encerrado de verdade. Porque talvez aquele retorno não fosse tão impossível quanto Valentina tentava fazer parecer. Ela não ligou para ele, não mandou mensagem. Ficou naquele silêncio toda a tarde, sentindo Beatriz se mover com aquela calma que doía agora de uma forma específica. Porque ela havia permitido que alguém entrasse, havia abaixado a guarda milímetro por milímetro, havia começado a construir algo em cima de uma base que talvez não fosse sólida. Você está punindo ele por algo que o Henrique fez. Mas e se não fosse punição? E se fosse instinto? E se o padrão se repetia, não porque ela era azarada, mas porque ela escolhia errado? Giovanni ligou às 7 da noite. Ela não atendeu. Às 8 ele mandou mensagem. Valentina me ligou. Ela me contou que falou com você. Preciso explicar. Por favor. Ela ficou olhando para a mensagem por um longo tempo. Depois escreveu. Então explica. Ele apareceu em 30 minutos. Quando ela abriu a porta, ele estava com uma expressão que ela não havia visto nele antes. Não a calma de costume, mas algo mais exposto, mais nervoso, mais humano na sua vulnerabilidade. Eu devia ter te contado, ele disse ainda na porta. Sim, ela concordou. Devia. Posso entrar? Ela recuou.
Ele entrou. Ficaram em pé na sala, ela com os braços cruzados, não de raiva, mas de proteção. Ele com as mãos no bolso, aquela postura de quem quer muito se aproximar e sabe que precisa conquistar o direito. Nós terminamos há 4 meses, ele começou. Eu terminei, não ela, eu. Porque a relação havia se tornado algo que eu não reconhecia mais e eu havia me tornado alguém que eu não queria ser. Uma pausa. Eu não te contei porque não queria que a história dela definisse o que estava acontecendo entre nós. Queria que isso aqui fosse limpo. Meu erro foi achar que omitir era o mesmo que limpar. Giovanni. Ela voltou. Ele continuou. Antes que ela pudesse. Apareceu na empresa, sim. Disse que queria tentar. Ele a olhou diretamente. Eu disse que não. Não porque você existe, ou não só por isso, mas porque quando ela saiu da sala eu percebi que não havia sentido nada. Absolutamente nada. E quando pensei em você e em Beatriz, senti tudo. O silêncio era denso. Ela podia ouvir a própria respiração. Por que eu deveria acreditar nisso? Ela perguntou, e a voz estava firme, mas havia algo quebrando embaixo da firmeza, como água sob gelo fino. Você não deveria, ele disse, simplesmente. Não ainda. Confiança não funciona assim. Ele respirou fundo. Mas eu precisava que você soubesse, e que você decidisse o que fazer com a verdade inteira, não com metade dela que chegou de outra forma. Rafaela descruzou os braços. Os olhos estavam ardendo. Ela não piscou. Eu tinha começado a acreditar, ela disse, a voz mais baixa agora, mais exposta do que havia planejado. Em você, no que está acontecendo. E quando Valentina me ligou, ela parou, pressionou os lábios. Eu fiquei com medo de que fosse de novo, de que eu tivesse errado de novo. Rafaela, ele deu um passo em direção a ela, não 2, apenas 1. Você não errou. Você não pode ter certeza disso. Não tenho certeza de nada, ele disse, mas eu sei o que sinto. E sei que desde aquele dia na clínica, cada escolha que fiz foi em direção a você. Não porque você precisa de ajuda, porque você é a pessoa mais inteira que eu já vi, do jeito mais corajoso e assustado possível. Uma pausa. E eu não quero ir a lugar nenhum. Ela ficou olhando para ele. Por um longo momento, o único som era a cidade lá fora, distante, indiferente, e Beatriz se movendo lentamente dentro dela, como se soubesse que a mãe precisava de silêncio para pensar. Eu preciso de tempo, Rafaela disse por fim. Tudo bem, ele respondeu. Não sei quanto. Também tudo bem. Ela assentiu. Ele pegou o casaco da cadeira onde havia colocado ao entrar. Giovanni, ela disse, quando ele estava na porta. Ele virou. Não vá embora ainda, ela disse, a voz muito baixa. Não hoje. E ele não foi. A ligação chegou às 2 da manhã de uma quinta-feira. Rafaela estava dormindo mal. Dormia mal havia semanas, porque Beatriz havia decidido que a bexiga da mãe era um travesseiro e que a madrugada era hora de movimento. E quando o celular vibrou, ela atendeu sem nem abrir direito os olhos. Rafaela. A voz de Giovanni estava diferente, contida demais. Está acordada? Estou, ela disse sentando na cama. Algo na voz dele fez o sono ir embora imediatamente. O que houve? Eu estou bem. Uma pausa. Minha mãe está no hospital. Infarto. Ela está estável, mas... Ele parou. A voz quebrou no mas. Apenas um pouco, o suficiente. Estou aqui sozinho porque a Valentina não pode vir, com os gêmeos e tudo, e eu só queria ouvir a sua voz. Desculpa ligar tão tarde. Ela já estava saindo da cama. Qual hospital? Rafa, você não precisa... Qual hospital, Giovanni? Silêncio. Ele disse o nome. Ela chegou 40 minutos depois. A sala de espera do pronto-socorro era daquelas que existem no limiar entre o dia e a noite, aquele lugar fora do tempo que cheira a café velho e ansiedade. Giovanni estava sentado num canto, com os cotovelos nos joelhos e a cabeça levemente baixa. Aquela postura de quem está carregando algo pesado e já não sabe como parar. Ele ergueu os olhos quando a viu. E havia algo naquela expressão. Aquele homem que ela havia conhecido como uma presença sólida, organizada, que chegava com 3 tons de amarelo e café e 11 respostas, havia algo nele que estava frágil naquele momento, de uma forma que ela entendeu completamente. Ela foi até ele e sentou ao lado. Não disse nada. Depois de um momento, ele colocou a cabeça no ombro dela, e ela colocou a mão sobre a mão dele. E ficaram assim. 2 adultos assustados numa sala de espera de hospital às 3 da manhã,
com uma menina chutando entre eles, no espaço pequeno e importante que existia só ali. Obrigado por vir, ele disse muito baixo. Você veio quando eu precisei, ela disse. Sempre. Ele apertou a mão dela. Eles ficaram acordados até o amanhecer. A mãe dele ficou bem. O infarto havia sido detectado cedo. O prognóstico era bom. Ela ia para a UTI por precaução, mas estava fora de perigo. Quando o médico saiu com a notícia, Giovanni fechou os olhos por um longo momento, e Rafaela viu com toda a clareza a pessoa que ele era. Não o homem competente de reuniões importantes e gravatas afrouxadas, mas o menino de 11 anos que havia perdido um pai e passado a vida inteira garantindo que não perderia mais ninguém. Quando ele decide que algo importa, importa de verdade. Ela entendeu aquilo de uma forma nova, naquela madrugada. Quando finalmente foram embora, o sol começando a clarear o horizonte, os dois exaustos e silenciosos, ele a levou de carro até o apartamento dela. Parou em frente ao prédio. O motor continuou ligado. Rafaela, ele disse. Giovanni. Ele virou o rosto para ela. Havia algo nos olhos dele que ela havia estado evitando nomear há semanas. Uma espécie de clareza que assustava precisamente por ser clara demais, por não deixar espaço para má interpretação. Eu te amo, ele disse. Simples, direto, sem proteção. Não sei quando começou. Talvez no ultrassom, talvez no café com leite descafeinado, talvez quando você me disse que estava com medo e mesmo assim continuou. Uma pausa. Você não precisa dizer nada, mas eu precisava que você soubesse. Ela ficou olhando para ele com o coração batendo de um jeito que era novo e antigo ao mesmo tempo. E então Beatriz chutou, forte, inequívoca com aquele timing absurdo que havia se tornado a assinatura da menina. E Rafaela soltou um riso que era meio choro, e Giovanni também riu. E por um momento aquele carro pequeníssimo estava cheio de algo que ela não conseguia nomear, mas conseguia sentir inteiro. Vai dormir, ela disse finalmente. Você passou a noite num hospital. Vou. Ela abriu a porta. Parou. Giovanni. Sim? Ela ficou de costas para ele por um segundo. Depois virou. Eu também, ela disse muito baixo. Não sei desde quando, mas eu também. E entrou no prédio antes que ele pudesse responder. Mas no reflexo da porta de vidro, ela o viu, sentado no carro com aquela expressão que ela havia memorizado sem querer, e estava sorrindo com os olhos fechados, como alguém que recebeu uma notícia que havia esperado tempo suficiente para não ter mais certeza de que chegaria. Ela nasceu numa manhã de segunda-feira, com pressa e barulho, e uma vitalidade que derrubou todos os planos cuidadosamente anotados nos cadernos de Rafaela. Giovanni estava na sala de espera. Ele havia levado Rafaela ao hospital quando as contrações começaram, às 4 da manhã. Ligação dela, ele acordado em 2 minutos, na porta em 20, e havia ficado com ela durante as primeiras horas, segurando a mão dela quando ela apertava, dizendo coisas práticas e quietas que ancoravam sem sufocar. Quando ela foi para o parto, ele ficou lá fora. Com a mãe dela, que havia chegado do interior assim que soube, uma mulher pequena e enérgica, chamada Sônia, que havia avaliado Giovanni em 40 segundos e depois ficado sentada ao lado dele, folheando revista com a desenvoltura de quem já decidiu que aprova. Beatriz Souza nasceu às 9h47, com 3,2 kg, um berro indignado que fez Rafaela rir e chorar ao mesmo tempo, e olhos que ainda não tinham cor definida, mas que pareciam fazer perguntas. Quando Rafaela pôde receber visitas e Giovanni entrou no quarto, ela estava sentada na cama com Beatriz no colo, tão pequena, tão completa, tão absolutamente real, e havia na sala aquele tipo de silêncio que é, na verdade, muito cheio. Ele parou na porta, olhou para as duas, e Rafaela viu nele o mesmo que havia visto no monitor de ultrassom meses atrás. Aquele homem que havia entrado numa sala sem ser convidado e ficado porque sair parecia pior. Só que agora, o que havia nele era mais fundo, mais definido, como uma fotografia que revelou todos os detalhes que antes eram apenas contornos. Oi, ele disse. Oi, ela respondeu. Ela está bem? Perfeitamente. Ele se aproximou devagar, como quem se aproxima de algo precioso. Ficou parado ao lado da cama, olhando para Beatriz com aquela expressão que Rafaela havia guardado desde o ultrassom. Ela tem o seu nariz, ele disse. Todos dizem isso. Todos estão certos. Beatriz fez um som pequeno. Não choro, apenas um comentário inconcluso sobre a existência.
e Rafaela a ajustou no colo. Você quer segurar? Ela perguntou. Giovanni ergueu os olhos para ela. Posso? Pode, ela disse. E havia naquele pode algo muito maior do que a pergunta. Havia uma resposta para todas as semanas anteriores, para as hesitações e os medos e os silêncios que haviam custado caro, mas que haviam sido, no final, necessários. Ele pegou Beatriz com aquela atenção que colocava em tudo, ambas as mãos, o braço certo, a cabeça apoiada, e ficou olhando para ela por um longo momento. Beatriz abriu os olhos, aqueles olhos sem cor ainda, que faziam perguntas, e olhou para ele. Giovanni piscou. Depois ergueu os olhos para Rafaela com uma expressão que ela soube que ia guardar para sempre, do tipo que não precisa de tradução, porque é anterior à linguagem. Oi, Beatriz, ele disse, muito baixo. Eu sou o Giovanni, e eu já te conheço faz um tempão. Rafaela sentiu os olhos arderem pela 10ª vez em 24 horas. Não chora, ela disse para si mesma, sabendo que era inútil, mas chorou de qualquer jeito. 3 meses depois, o apartamento de Rafaela havia mudado, não estruturalmente, mas naquela forma sutil que os espaços mudam quando passam a ser habitados por mais pessoas, mesmo que temporariamente. Havia um par de tênis na entrada que não era dela, uma caneca azul na prateleira que ela não havia comprado, um carregador de celular na tomada perto do sofá que às vezes era dele e às vezes era dela, e eles haviam parado de rastrear. Giovanni não havia se mudado, mas estava lá a maior parte do tempo, para a mamada das 3 da manhã quando Rafaela estava no limite, para o café das 7, quando ela precisava de ser gente antes de ser mãe, para os momentos do meio que eram os mais difíceis e os mais bonitos. Era uma tarde de outubro quando Rafaela o encontrou na sala. Ele estava sentado no chão com Beatriz no colo. Ela já conseguia segurar a cabeça, já rastreava rostos com aqueles olhos que tinham resolvido ser castanhos, claros, quase dourados na luz, e estava falando com ela, com a seriedade total de um adulto que não tem nenhuma vergonha de ter conversas profundas com bebês. E a questão é que amarelo tem muitas variações, ele estava explicando. Tem o amarelo canário, que é excessivo, tem o amarelo pálido, que parece que desistiu, mas tem o amarelo luz. Ele fez uma pausa. Esse é o seu. Beatriz fez um som que era entre um gorjejo e uma palavra ainda por existir. Concordo completamente, Giovanni disse. Rafaela ficou parada na entrada da sala, com o chá esfriando na mão, sentindo aquela coisa no peito que havia aprendido a não ter medo de nomear. Ele a ouviu e ergueu os olhos. Quanto tempo você estava aí? Ele perguntou. Tempo suficiente. Ele sorriu. Aquele sorriso que não era comum nele, que precisava de razão para existir, e que por isso mesmo valia mais. Vem aqui, ele disse. Ela foi. Sentou no chão ao lado dos dois, com as costas na poltrona e o chá na mão, e Beatriz olhou para ela, e depois para Giovanni, e depois para ela de novo com aquela concentração total de quem ainda está catalogando o mundo. Você sabe o que eu estava pensando? Rafaela disse. Me conta. Que naquele dia na clínica, quando a enfermeira chamou o acompanhante, eu estava prestes a dizer que não havia acompanhante. Ela olhou para ele de lado. Segundos. Foi por segundos. Giovanni ficou quieto por um momento. Eu sou grato pelos segundos, ele disse. Ela ficou olhando para Beatriz, que havia decidido que o dedo de Giovanni era interessante e estava envolvendo os próprios dedos mínimos ao redor dele com aquela força surpreendente de bebê. Eu também, ela disse baixinho. Ele colocou o braço ao redor dos ombros dela. Aquele gesto que havia se tornado familiar como respirar, que ela havia demorado a aceitar e que agora era parte da topografia do dia. Ficaram assim, os três, na tarde de outubro, com o sol entrando pela janela que Rafaela havia escolhido quando comprou o apartamento porque a luz era boa. Aquela luz que não é dourada nem branca, mas algo entre os dois, que muda o tom de tudo que toca. A mesma cor que haviam escolhido para o quarto, amarelo luz. Rafaela pensou naquele dia na sala de espera, a senha 43, o cheiro de álcool gel, o homem sentado a 2 cadeiras de distância, com a gravata afrouxada e aquela expressão de quem está lendo algo difícil. Pensou em como o acaso é descuidado e preciso ao mesmo tempo, como ele coloca as pessoas nos lugares sem dar aviso e sem pedir permissão. Pensou em como ela havia aprendido, devagar e com custo real, que proteger o coração não é o mesmo que fechá-lo, que coragem não é ausência de medo,
É fazer a coisa mesmo com o medo presente, mesmo quando tremer, mesmo quando as garantias não existem e os finais não estão escritos. Beatriz adormeceu. Aquela forma de adormecer dos bebês, rápida, total, como desligar uma luz, com o dedo de Giovanni ainda na mãozinha, a cabeça no croco de Rafaela, no espaço exato entre os dois. Giovanni olhou para ela. Ela olhou para ele. E no silêncio que existia ali, aquele silêncio que não era ausência de coisa, mas presença de tudo que importava, Rafaela entendeu que a história mais improvável que ela poderia ter escrito para si mesma havia sido escrita por um engano numa sala de espera, por um homem que não tinha nenhuma obrigação de ficar. E ficou. Não porque devia. Por escolha. E às vezes é exatamente isso, uma escolha pequena, repetida todo dia, sem cerimônia e sem plateia, que se torna a coisa mais sólida que você já construiu. 1 ano depois, a clínica tinha o mesmo cheiro, álcool gel e café ruim, aquela combinação específica que Rafaela havia associado por tanto tempo à solidão. Mas enquanto segurava Beatriz no colo e esperava a senha ser chamada, percebeu que o cheiro havia mudado de significado sem que ela tivesse percebido exatamente quando. Beatriz tinha 1 ano e 3 meses. Caminhava havia 6 semanas, com aquela determinação instável de quem descobriu que as pernas funcionam e ainda não acredita completamente, e havia desenvolvido a opinião firme de que salas de espera eram ambientes projetados especificamente para o seu entretenimento. Ficava olhando para tudo com aqueles olhos castanhos e dourados na luz, catalogando o mundo com a seriedade de um pesquisador pequeno e barulhento. Bea, Rafaela disse, quando a menina tentou alcançar o suporte de revistas pela 3ª vez. Não. Beatriz olhou para a mãe, considerou a informação, tentou alcançar de novo. Ela é igualzinha a você, disse a voz ao lado. Rafaela virou. Giovanni estava voltando da recepção com 2 copos de água, aquela desenvoltura de quem conhece o trajeto de cor, com Beatriz já estendendo os braços na direção dele antes mesmo que ele chegasse perto, aquele gesto de reconhecimento total que os bebês têm e que nunca deixava de fazer algo apertar no peito de Rafaela. Ele pegou a menina com um braço, entregou a água com o outro. Igualzinha a mim como? Rafaela perguntou. Teimosa com graça. Ele disse com toda a seriedade. Isso é um elogio? É a melhor qualidade possível. Beatriz colocou a mão no rosto dele com aquela familiaridade absoluta de quem não conhece outro mundo além desse, e Giovanni deixou como sempre deixava, como se o tempo parasse ali e não houvesse nenhuma outra coisa mais importante acontecendo em lugar nenhum. Eles estavam na clínica porque Rafaela havia marcado uma consulta de rotina. Apenas isso. Rotina, check-up, nada dramático. Mas Giovanni havia acordado cedo, havia feito café, havia carregado a bolsa da Beatriz com aquela atenção de quem faz inventário mental. Fralda, lenço, o coelho de pelúcia que não podia ficar para trás sem consequências. E havia dito simplesmente, vou com vocês, e como sempre. Número 56. A recepcionista chamou. Rafaela olhou para a senha na mão. 56. Ela sorriu sem querer. O que foi? Giovanni perguntou, lendo a expressão dela como lia tudo nela, com aquela atenção que havia aprendido a não subestimar. Nada, ela disse. Lembrei de uma senha. Ele a olhou por um segundo. Depois olhou para o número na mão dela, e ela viu o momento exato em que ele entendeu. Aquele olhar que escureceu um pouco e depois ficou mais claro, como quando uma nuvem passa. 43, ele disse baixo. 43, ela confirmou. Beatriz fez um barulho entre eles, um comentário sobre algo que só ela entendia. E os dois riram ao mesmo tempo. Aquele riso que sobe antes que você decida se vai rir, que é o tipo mais honesto. Número 57, chamaram. Rafaela se levantou. Giovanni também, com Beatriz no colo. Você não precisa entrar, ela disse. Ele a olhou com aquela sobrancelha levantada que ela conhecia de memória, a versão silenciosa de você está sendo redundante. Eu sei que não preciso, ele disse. Ela ficou olhando para ele por um momento, para aquele homem que havia entrado numa sala de ultrassom por engano e ficado por escolha, para aquele homem que trouxe 3 tons de amarelo e café com leite e 30 noites de madrugada e uma honestidade que doía e curava na mesma medida, para aquele homem que havia aprendido junto com ela que amor não é certeza, é presença, todo dia, sem plateia. Então vem, ela disse,
e entraram os três. Como sempre. Na parede do quartinho de Beatriz, entre o móbile de estrelas e a prateleira de livros que a menina ainda não sabia ler, mas que folheava com grande autoridade, havia uma fotografia, pequena, com moldura simples. Era uma imagem granulada em preto e branco, o tipo que parece arte abstrata para qualquer pessoa e o universo inteiro para quem sabe o que está olhando. Um ultrassom. E embaixo, escrito à mão com a letra de Rafaela, o dia em que tudo começou, sem que ninguém soubesse ainda.